Nossa, eu queria tanto passar por uma consulta de quiropraxia, mas eu tenho tanto medo desses estralinhos. Esse vídeo é para você que fica assistindo vídeos de quiropraxistas por aí no YouTube, ajustando a coluna das pessoas e tem medo daqueles estralinhos, daquelas colunas super crocantes. Então, fica aqui comigo até o fim desse vídeo que eu vou te mostrar duas técnicas de quiropraxia que podem ser utilizadas sem fazer estralinho algum. Bem-vindos ao meu canal, eu sou Eduardo Tina, quiropraxista, e hoje eu quero mostrar para você que tem medo dos estralinhos dos ajustes manuais ali de quiropraxia, que é possível você passar por uma consulta de quiropraxia e usufruir dos benefícios dessa profissão maravilhosa. E antes da gente começar o assunto, eu preciso te dar um contexto aqui com a coluna para você entender como seria o seu posicionamento para a realização desses ajustes. Então, só para a gente poder entender aqui, essa aqui é a nossa coluna. Então, essa parte aqui, que eu tô com a mão aqui do lado esquerdo do vídeo, vocês podem ver, é a parte da frente do nosso corpo, tá? Então, é como se eu estivesse assim, de perfil, essa parte da frente. E aqui onde você consegue ver os processos espinhosos da coluna vertebral, inclusive se você palpar, você consegue perceber aqui na sua coluna esses processos. Então, essa é a parte de trás. No perfil aqui, essa vai ser a parte de trás do nosso corpo e o vídeo vai ser demonstrado como se você estivesse de barriga para baixo, assim na horizontal, ok? Câmera virada aqui, eu quero te mostrar então o que a gente vai utilizar, os mecanismos para poder ajustar a sua coluna, né, as técnicas. E aqui na própria maca vocês podem ver que existe essas três alavancas na parte da maca aqui, na parte maior, e também tem a alavanca aqui na parte da cervical, do pescoço, tá? Essas alavancas, elas servem justamente para poder erguer o corpo ali da pessoa que vai estar deitada, no caso de barriga para baixo. Aqui tem o nível da tensão, no qual a gente ajuda com o peso da pessoa a manter o nível adequado aqui de tensão para a queda da maca, né? E essa aqui é uma alavanca que a gente utiliza, no qual eu vou poder explicar mais tarde como é que isso funciona. E o outro instrumento é esse aqui, o ajustador, no qual ele tem forças, né, níveis de forças de impulso de 1 até 6, que eu também vou explicar para vocês, que é outra forma de ajustar sem que faça estralinhos. Já posicionados aqui um pouquinho mais próximo para eu poder mostrar como é que as alavancas da maca ajustam a coluna, ok? Então vamos supor que a gente queira ajustar essa região aqui da coluna, que a gente chama de região torácica, ok? Então a gente descobriu que bem aqui no meio das costas, nessa região mais ou menos aqui, nessa vértebra, a gente descobriu uma subluxação, um desalinhamento, certo? Então a partir do momento que eu encontrei, eu vou posicionar da seguinte forma. Eu vou então ativar a alavanca levantando aqui, ok? Vou posicionar a minha região aqui, um pouquinho mais gordinha da nossa mão, né? Bem na lateral aqui das vértebras, deste lado e do outro lado aqui, tá? Vou posicionar dos dois lados e dar esse impulso no qual a máquina abaixa, ok? Geralmente eu faço de 2 a 3 impulsos para potencializar esse ajuste. Então, segundo impulso e o terceiro impulso. E no caso, por exemplo, para ajustes da região pélvica, vamos supor então que a gente encontrou um desalinhamento aqui na pelve direita da pessoa, tá? Desse lado aqui. E aí é a mesma coisa, a gente vai posicionar no caso aqui, levantando a alavanca novamente e corrigir no sentido que a gente quer, dando um impulso aqui. E novamente de 2 a 3 impulsos. Ok? E continuando, eu vou mostrar aqui para vocês a parte de ajustes com o ajustador, que também não faz nenhum estralinho, então vamos dar exemplos. Vamos supor que a gente precisa ajustar a região cervical. Região cervical é uma região um pouquinho mais sensível, no qual você não precisa de muita força no impulso, certo? Então vamos supor que a gente encontrou um desalinhamento, né, uma subluxação aqui na quinta vértebra da coluna cervical, e para a coluna cervical a gente utiliza força 1, ou seja, uma força um pouquinho mais leve. Indo desse lado aqui da vértebra, a gente descobre como que é o sentido dessa articulação e favorece o sentido dessa articulação.
estabiliza aqui direitinho e é só eu dar... Acho que é melhor eu vir desse lado, que aí fica mais fácil para vocês entenderem, né? Então a gente vem aqui, estabiliza direitinho e olha só o impulso que ele dá. Tá? Então vocês nem veem muito movimento, mas esse impulso ele é bem preciso, ele é bem concentrado, então ele consegue sim oscilar e fazer com que a vértebra se mexa lá. E no caso aqui para a região de ajustes em lombar, é bem semelhante, mas como a lombar ela é uma região um pouco mais robusta, então a gente vai para a força 5 ou até mesmo 6, né? Então a gente vem aqui, novamente descobre onde vai estar o desalinhamento e o sentido da correção que a gente precisa, e dando um exemplo, a gente vem bem aqui, né? Na região lateral da vértebra, estabiliza, posiciona e dá o impulso aqui também disparando pelo ajustador. O mais legal é que com o ajustador, por exemplo, é possível fazer ajustes ainda mais suaves e precisos em bebês e crianças. Então, um bebê precisaria de uma força de impulso bem menor, então eu posiciono meu dedo entre a área a ser ajustada do bebê e o ajustador, e aí eu daria o impulso, né? E aí a força se dissipa um pouquinho aqui no meu dedo, chegando uma força mais suave ali na coluninha do bebê ou da criança. Legal, né? Então, te mostrei duas técnicas no qual você nem precisa se mexer ou ser mexido para ajustar a sua coluna. Será que assim você fica mais tranquilo ou tranquila para fazer uma consulta de quiropraxia? Esse foi o conteúdo de hoje, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o universo da quiropraxia e tenha aguçado esse interesse em melhorar ainda mais a sua saúde através dessa prática. Antes de me despedir, 2 recadinhos. Deixa seu like aqui para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas que tenham esse mesmo interesse que você. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. E caso você queira entender como a quiropraxia funciona e como desalinhamos a nossa coluna, acho que esses 2 vídeos aqui podem te ajudar.